Acabou de chegar a informação que Dias Toffoli está fora do caso do Banco Master. Acabou de chegar a informação, Dias Toffoli não vai mais conduzir a investigação. Vamos aqui, que tá chegando aqui para mim. Olha só, nota oficial do Supremo Tribunal Federal. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244-AS, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto do artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. E aí assinam todos os 10 ministros do Supremo que compareceram, além de Dias Toffoli. Doutor Marlon, a gente sabe que isso tudo quer dizer que Dias Toffoli não está mais à frente desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito que trata do Banco Master. Mas com certeza o senhor conseguiu captar mais elementos aqui, mais informações desse comunicado do que nós leigos. Então, se o senhor puder traduzir um pouco para a gente, eu agradeço. Olha, me parece que, primeiro, temos que celebrar, porque acho que havia um consenso aqui entre nós, até agora estamos acompanhando ao vivo os fatos, havia um consenso de que esse afastamento vindo dele próprio era benéfico para todos, inclusive para ele próprio, para o Brasil, para a Suprema Corte, para a democracia. Importante isso, é um ato elogiável praticado pelo ministro Dias Toffoli. O que eu percebo, primeiro, foi descartada a possibilidade de a Corte reconhecer a suspeição. Acho que isso está combinado aí, casado com o fato de que nem se há de cogitar mais isso, uma vez que ele próprio já se retirou. Mas tem uma outra questão, é o seguinte: se fosse reconhecida uma suspeição, os atos anteriores seriam nulos. Isso deixa de haver, essa mensagem está clara. Sim. Como se parte dele próprio a decisão de se afastar, e como não se fala de acolhimento de nenhuma ideia relacionada à suspeição, mantém-se, como a nota diz, a validade dos atos praticados. Particularmente, não há prejuízo nenhum, né? Não se tem notícia de um ato concreto que impediu a investigação ou que burlou alguma norma processual. E o novo relator ou relatora, quem quer que seja, terá a oportunidade de seguir com a sua própria condução dos atos, presidindo ali. Então, não há prejuízo, não há prejuízo. Por fim, ocorre o arquivamento do documento que originou tudo isso, que levou à reunião. O que me parece ser uma mensagem clara é o seguinte: com o que se tem, o Supremo reconhece a importância do ato do afastamento voluntário do ministro dessa posição à frente do caso, e toca o barco para a próxima etapa. Teremos alguém novo na relatoria.
Mas agora, o que isso diz em relação às suspeitas maiores de eventualmente irregularidades do ministro Toffoli em relação a recebimentos do Master? Enfim, a gente tinha falado que a suspeição era uma coisa, mas além disso, o relatório da PF que tinha vazado indicava talvez coisas, não sei, graves, etc. Então, assim, essa medida, esse afastamento não diz nada em relação às outras suspeitas. O que acontece agora? O próprio doutor Marlon falou, se a Polícia Federal está levando isso para o presidente do Supremo, Sim. é porque existem Sim. indícios de ilícitos penais que precisam ser investigados. Não quer Sim. dizer que aconteceram ou não. É sobre isso que você está perguntando, isso, né? O que acontece agora com essas suspeitas? Como é que é o encaminhamento desse caso a partir de agora, doutor? Olha, eu creio, pelo número do processo que foi arquivado, eu não posso afirmar que se trata da tal notícia, das informações da Polícia Judiciária que foram encaminhadas pela Polícia Federal para a presidência do Supremo. Eu não posso afirmar que se trata do mesmo procedimento e que teria sido arquivado. Se não foi, esse procedimento foi remetido para a PGR e nós teremos um pronunciamento da PGR em algum sentido, talvez nos próximos dias. Então, como é tudo sigiloso e nós não sabemos, e essa numeração ela não está relacionada expressamente não do meu conhecimento, a essa notícia, a essas informações da Polícia Federal, então eu não posso afirmar. Me parece que o que vai acontecer é aguardar o que a PGR vai dizer em relação ao envio já feito de documentos pelo ministro Fachin para o Procurador-Geral da República. Agora, Júlio, por toda essa explicação, pelo documento do Supremo, esse comunicado do Supremo, até pela própria explicação que o doutor Marlon nos dá, tudo leva a crer que houve um acordão ali dentro do Supremo, ou seja, ministro Toffoli, o senhor deixa a relatoria do caso, a gente aqui, né, faz um aceno, faz um carinho, né, nesse comunicado e mantemos a investigação como ela já vem rolando, agora com um novo relator ou uma relatora. Tem ares de um grande acordo, né, Júlio? Sem dúvida, Mauro. Assim, os 10 assinaram, né? Só não poderiam ser os 11, né? Exatamente, assim, me pareceu, foi unânime, né? Assim, não teria como ser diferente também, né? Já que o que está em jogo é a própria imagem do Supremo, né? Como o doutor Marlon disse agora, a gente precisa aguardar o posicionamento do Procurador-Geral, né? Que esteve com Lula hoje. Sabemos já que o governo decidiu lavar as mãos, né? Tipo, olha, não vou me meter nessa história, resolvam aí, mas resolvam, né? Assim, o presidente Lula já deixou bastante claro que quer uma solução para esse caso, né? Doa quem doer, essa é a frase que ele tem dito, né? Agora vamos aguardar. Agora me pareceu bastante grave, né? Porque o relatório da Polícia Federal lança muitas dúvidas ali em relação ao ministro Toffoli, né? E eu estava aqui pensando, enquanto ouvia o Dr. Marlon falando, eu não me lembro de um ministro do Supremo que tenha passado por uma situação como essa. O senhor se lembra? E fico curioso em saber como é o processo nesse caso. Vamos imaginar aqui que, eventualmente, o procurador mande uma denúncia ao Supremo. Como seria isso? Bom, eu também não me lembro, não conheço outro caso similar, mas é como eu disse, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público é titular da ação penal. Pode pedir abertura de investigações e até de ações, e é o único, aliás, que no caso poderia propor a abertura de uma ação penal. Mas poderes tem, como agirá vai depender do conteúdo das informações que só o Supremo, a Polícia Federal e a PGR têm em mãos para avaliar. Então, dito isso e me eximindo da possibilidade de fazer qualquer juízo sobre a qualidade dessas provas ou indícios, eu digo que, de fato, a bola está na mão da PGR.
Doutor Marlon, Mas, pois não, Júlio. A minha curiosidade é saber se tem alguma especificidade no rito do Supremo, entendeu? Porque, assim, é o ministro do Supremo sendo investigado pelo próprio Supremo, sendo julgado, né, escrutinado pelo próprio Supremo, né? Não é trivial isso, é uma situação muito inusitada. Assim, o ministro teria, o que diz, existe algum regramento? O ministro teria que se afastar do tribunal? Como fica nesse caso, assim? Bom, na verdade, a decisão que competirá ao plenário do tribunal, se isso acontecer, tem a ver com a gravidade também desses elementos que eventualmente existam. Então, ele pode ser afastado de qualquer discussão. Bom, obviamente ele está afastado de qualquer discussão relacionada a esse caso. Ele, ao sair, ao reconhecer o próprio impedimento, ele não participa mais dele para finalidade alguma. Inclusive para os julgamentos que caberão eventualmente ao Supremo Tribunal Federal em grau de recurso, ou então, caso haja alguém com prerrogativa de foro. O ministro Dias Toffoli não faz mais parte desse julgamento, dessa investigação e de eventuais julgamentos relacionados ao caso Master. Mas, sobre ele próprio, caso aconteça alguma imputação, caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir se ele pode permanecer na presidência de outros processos enquanto discute, ou se ele é afastado do cargo até a solução definitiva do processo.